Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber a doutora Selma Macedo Hartmann, que é da área da medicina ortomolecular. Como vocês vão ver no decorrer deste bate-papo, as situações que nós vamos debater, os assuntos, vai ser ou são muito importantes para a área feminina. Então, essas nossas telespectadoras hoje terão praticamente um assunto quase direcionado, embora também os homens queiram se beneficiar desses benefícios. Dentro de instantes. Doutora Selma, como nessa abertura eu deixei claro dessa sua grande pendência para essa área da medicina tão importante hoje e que nós iríamos obter um proveito muito grande para os nossos telespectadores de uma forma geral, porque os homens também gostam, não é? De utilizar de toda essa parte de esteticismo e coisas semelhantes. Então, primeiramente, me dá uma curiosidade, digamos, primeiro dessa sua dedicação para a parte da medicina ortomolecular. Obrigada. É isso aí, é paixão. Eu, como esteticista, percebia que antes de ser esteticista, eu trabalhava como terapeuta e cosmetóloga e eu percebia a necessidade das pessoas de reparar sequelas e de também permanecer mais tempo jovem. E como uma medicina alternativa complementar na condição de esteticista, eu fui realmente me dedicando aos novos conhecimentos para trazer alternativas para as pessoas que buscam ajudas. Então, que buscam ajuda. E é isso. A medicina ortomolecular, na verdade, é a molécula correta. Então, são feitos alguns estudos em cima da composição bioquímica de cada paciente e hoje já tem alternativas para tudo, inclusive emagrecimento, rejuvenescimento de pele. É isso. Eu também não trabalho sozinha, eu conto com uma equipe multidisciplinar e a gente está aí para contribuir com as pessoas. Bem, antes eu queria lhe dizer que, pelo seu conhecimento geral, pelo seu relacionamento, pelas suas especializações, me falaram que você tem uma tripla nacionalidade. Como é que isso ocorreu? Eu estudei fora do Brasil e nesse período eu conheci um francês e a gente morava na Suíça, eu fui casada com um francês e era brasileira, então eu fiquei, hoje eu tenho duas nacionais, porque a gente só pode escolher duas, então eu tenho a francesa e a brasileira. Eu estudei na França, na Suíça, e trouxe essas experiências para o Brasil e importei também, né, o francês para o Brasil. Agora, eu digo uma coisa, isso aí é uma curiosidade minha, porque a Suíça, segundo me consta, e eu estive por lá ligeiramente, estive em Lucerna, né? E lá tem uns cantões. Então tem o cantão francês, tem o italiano, né? Então essa coisa funciona assim? Exatamente assim, porque a Suíça fica no centro da Europa, né? Por isso que a bandeira da Suíça é uma cruz, porque ela fica no meio da Europa. O lado esquerdo superior é a Alemanha, inferior é a França, do lado direito inferior é a Itália
e em cima a Áustria. Então é um país que sofre, na verdade, são 4 países em um só, porque cada canto da Suíça representa, quer dizer, sofre a influência do país, da cultura do país vizinho. E os cantões são os estados, né? O senhor ficou no estado da Suíça alemã e eu morava na Suíça francesa. Eu comecei a morar em Geneve e depois em Lausanne. Tá vendo? Bem, mas vamos falar desses grandes benefícios da medicina ortomolecular e, digamos, do que ela pode acontecer dentro de todo o seu contexto. E vamos começar pela estética, o esteticismo. O que é que isso representa? Nossa, essa pergunta é bem interessante, porque as pessoas tinham estética como um instituto de beleza e eu sempre olhei a estética como uma necessidade do resgate da autoestima, porque muitas pessoas vão buscar a estética porque elas não estão bem com elas. Então, passa pela aceitação do si próprio, pela questão bioquímica, porque uma pessoa, quando ela não está bem, ela produz enzimas, toxinas, e isso reflete no cabelo, reflete na pele, reflete... Porque a pele, o senhor é médico, o senhor sabe, a pele reflete a alma. Então, como esteticista, ao analisar a pele de um paciente, eu percebia como ele estava por dentro. Tem muitas doenças psicossomáticas, né, como dermatites, como a própria psoríase, queda de cabelo. Então, na estética, a gente encontra as patologias que são psicossomáticas e a gente cuida da questão emocional do paciente, mas cuida também da questão bioquímica do paciente. Como é uma medicina paralela, no caso da terapia ortomolecular, a gente conta com os elementos, oligoelementos naturais para ajudar as pessoas. Mas o meu olhar é um olhar para a alma da pessoa. Eu vejo ela por dentro, por fora. A minha estética não é uma estética, desculpe, de salão de beleza. Eu adoro salão de beleza, mas o meu foco é outro. Meu foco é cuidar daquilo que ainda não estava sendo visto. Mas a sua resposta foi muito inteligente. Porque, na verdade, você citou muito bem a representatividade da pessoa, não é verdade? Exatamente. Que ela se sente, digamos assim, perfeita, perfeita, completa. Íntegra. Íntegra, não é? Então, isso lhe dá uma tranquilidade. Assim, dentro de todo o seu contexto psicológico, né? Exatamente. Agora, me diga uma coisa, nessa parte de estética, e parece que você tem uma clínica, e dentro dessa clínica funciona toda essa modalidade. E lá nessa clínica, pode até dizer onde é, porque nós estamos aqui falando de algo que venha trazer um benefício para os nossos concidadãos, né? Então, na verdade, e lá nessa clínica, de várias especialidades do contexto, não só do esteticismo, mas como nós vamos chegar adiante de recuperação de sequelas, de cicatrizes, de tatuagem, essa coisa toda. Como é que na sua clínica isso funciona, em dados gerais? Em dados gerais, é uma clínica, é um projeto que nasceu na Suíça, que veio para o Brasil como um espaço multidisciplinar. Eu conto com a ajuda de médicos especialistas, eu tenho parceiros cirurgiões, eu tenho parceiros ginecologistas, eu tenho parceiros... e depois fala, por que ginecologista? Né? Porque o obstetra, o ginecologista, ele cuida da mulher e depois ela tem as consequências da gestação, que passam a ser consequências estéticas, então a gente tem essa troca também. Multidisciplinar exatamente porque a gente trabalha com várias disciplinas diferentes e na estética a gente tem esse foco que eu disse, que ele é diferenciado porque ele cuida da sequela e da necessidade do resgate da autoestima. Mas o projeto Hartmann, ele conta com a parceria de cirurgião plástico. Então, assim, tem casos em que a estética sozinha não consegue resolver, ele precisa do cirurgião. E aí a gente encaminha o paciente, a gente recomenda e vice-versa. É uma troca com todos os tipos de especialidade da medicina. A gente tem na verdade, um rapport, uma relação de feedback, de troca de informações.
Porque hoje, inclusive, o mundo caminha para as parcerias, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Isso é verdade. E tem também técnicas pessoal técnico que executa algum procedimento que fica afeto a essa área também, né? Sim, sim, temos os técnicos, inclusive no nível um pouco mais avançado a gente tem os fisioterapeutas, os nutricionistas, os técnicos na área de laser, né, para aplicação de laser. Então nós temos um conjunto, minha equipe no Hospital da Bahia consiste em 10 pessoas dentro da clínica, que são as pessoas que me ajudam, porque eu sozinha não consigo fazer tudo. Então eu tenho um especialista em nutrição, eu tenho um especialista em fisioterapia, eu tenho um especialista em estética, que é a parte de dermatofuncional, para limpeza de pele, e eu cuido das coisas, dos procedimentos um pouquinho mais delicados, como reparação de cicatrizes. E quando são casos indicados para os médicos e cirurgiões, eu faço a prescrição, a recomendação, a indicação. Mas pelo que eu ouvi, fica situado no hospital? No hospital da Bahia. Da Bahia. Eu tenho uma clínica que é uma sede própria no 3º andar do Hospital da Bahia, que se chama o meu nome, Hartmann. Muito bem. Bem, agora me diga uma coisa. E como é que funciona nesse contexto desses tratamentos? Vamos chegar assim naquela história de leucodermia, daquelas manchas que existem, digamos, em nossa pele, né? Vou deixar para que você as enumere, mas que vocês lá fazem esse tratamento. E eu iria lhe perguntar, o vitiligo, que realmente é uma leucodermia, dá resultado algum tratamento nesse contexto? Ok, eu vou explicar. Como eu disse, né, a gente não faz mágica, né? Mas nós somos profissionais de meios, a gente utiliza os meios para conseguir bons resultados no fim. Mas a leucodermia, eu até fiz um estudo de caso, um material científico sobre a questão da dermopigmentação reparadora, leucodermia e o caso do vitiligo. A leucodermia é uma oxidação da célula e eu entendo, nas minhas pesquisas, inclusive eu cheguei a essa conclusão, e isso eu tenho apoio de vários cientistas que pensam igual, é que uma célula lesada não volta mais a ser a mesma. Então, no caso da leucodermia, a gente faz a dermopigmentação reparadora, onde acontece o fenômeno de que para depositar o pigmento na pele, a gente lesa a pele. Então, aquela lesão vai gerar uma crosta que vai embora e que vai voltar uma pele nova. Mas a gente pigmenta a pele com um pigmento mineral, à base de terra, né? Claro. E que é um tom parecido com o da pele, e a gente camufla aquelas manchinhas brancas. Então, minha paixão era o que não tinha solução, voltado para a área da estética. Quando as pessoas diziam, mas eu tenho vergonha de usar um short, as mulheres com vergonha de botar um vestidinho, uma mini saia no verão, porque tinha manchinha branca na perna. Com uma sessão a gente cobre as manchinhas brancas, é claro que ela sai de lá toda pintadinha, parecendo que está com catapora, passa alguns diazinhos para cicatrizar, e a gente faz a pigmentação. No caso do vitiligo, é um processo parecido, mas o resultado é diferente. Porque o fundamento, quer dizer, a causa ela é diferente. A causa do vitiligo é uma causa emocional. Tanto é que, assim, a nível de esclarecimento, eu digo para o telespectador que o vitiligo não é uma doença. O vitiligo é uma reação acrômica, uma reação da pele, se o senhor concordar comigo. O senhor tem o direito de discordar. Não, absolutamente. E que hoje na Europa se discute o vitiligo com relação à dermatologia, à estética e à terapia, porque o vitiligo precisa passar pela terapia, porque tem fundo emocional, precisa passar pela estética, porque reflete na questão da vergonha social, da discriminação social, e a pessoa precisa ficar usando base, creme para cobrir aquela manchinha branca. Eles passam muitos constrangimentos, as pessoas que têm vitiligo. E, claro, pela dermatologia, né, porque é fundamental, porque é uma questão da pele que tem que ser tratada pelo dermatologista, mas a estética e a terapia hoje têm uma função complementar nesse conjunto do tratamento para o vitiligo. No meu caso, especificamente, lá na clínica, eu gosto muito de casos pequenos, de pequenas manchas de vitiligo, porque não fica perfeito uma pigmentação numa área muito extensa. Fica meio surreal, a gente não consegue um trabalho perfeito, a gente consegue
um trabalho muito próximo da perfeição quando a gente trabalha com manchas pequenas, principalmente na face, pessoas que têm vergonha, que têm uma mancha branca perto do lábio, tem o contorno do lábio desconfigurado ou desfigurado por conta da acromia, e a gente faz a regeneração desse tecido. A gente desenha o lábio de volta com o pigmento no tom da pele do lábio parecido, e a gente tenta devolver o tom da pele de uma maneira, eu não digo artificial, porque o pigmento ele não é sintético, ele é mineral, ele é bioidêntico, então ele se confunde com a pele. Agora, uma curiosidade minha. Por acaso, nessa história dessa acromia, da leucodermia, será que lá descobriu alguma coisa de lepra? Alguma lesão lepromatosa? Sim. Sim, eu não tenho conhecimento, não me sinto segura com conhecimento de causa para dar uma explicação mais profunda sobre isso, mas o caminho é esse, sim. Inclusive Cuba, que é o país que mais estuda o vitiligo, né, porque é o país onde tem mais portadores do vitiligo, até pelo próprio estresse do país, então nem Cuba não conseguiu descobrir ainda a causa do vitiligo, mas o senhor, como médico, está fazendo o caminho, sim. Claro, eu acho que tem a questão da possibilidade da lepra, mas ela é potencializada pela questão emocional, que vai entrar no psicossomático, que vai mexer porque com a realmente, questão como lá aparecem, digamos, esse pessoal que vê uma mancha e tal, e como, na verdade, como me permita, você sabe de que é aquela mancha, às vezes, insensível, que você tem que fazer aquele testezinho para perceber. Às vezes poderia a pessoa ir lá levando ali para ver se ele conseguiria, digamos assim, fazer uma regeneração celular. Não é verdade? Celular. Mas quando, na verdade, você vai e identifica até uma patologia mais grave do que realmente poderia ocorrer. Né? Agora, hoje está muito em moda. E hoje li, não sei se foi na Veja, dessa semana, várias pessoas que fizeram, digamos assim, tatuagem. E agora não querem mais essa tatuagem. E queriam exatamente fazer com que ela desaparecesse. Segundo se é dito, é um processo, sob um certo aspecto, não tão fácil como realmente fazer com que ela se instale, não é? E esse processo, como é que funciona? Se tem aparecido já pela clínica pessoas que desejam realmente desfazer dessa tatuagem? É isso. O desejo Só fazer uma pincelada na questão do ser humano. O desejo da remoção da tatuagem, ele está fundado na mudança de valor, ou nas mudanças de valores. Pessoas que mudam de religião e que aquilo não fazem mais parte, mudam de conceito, de interesses, e até pessoas que na época eram jovens, apaixonados, colocam o nome da mulher, ou a mulher coloca o nome do homem na parte íntima, e depois aquele sentimento muda, ela começa uma nova relação, ela começa a sentir necessidade de se libertar daquele símbolo que foi, na época, a coisa mais importante da vida dela. Verdade. E a tecnologia nos ajuda muito, é um grande aliado na nossa profissão. Os lasers vêm se desenvolvendo cada vez mais, os engenheiros vêm fazendo projetos mais interessantes para ajudar o profissional E existe já o laser para remoção da tatuagem, que consiste na liberação de uma luz intensa, né, em cima do pigmento. Essa luz fragmenta o pigmento de tinta em partículas ainda menores e provoca uma inflamação, entre aspas, não tão invasiva, porque são lasers não ablativos, por isso que podem ser usados na estética. E esse pigmento se fragmenta em partículas ainda menores, fazendo com que o sistema imunológico, que na verdade é a periferia da linfa mesmo, que está embaixo da pele, ela tenta expulsar aquele pigmento e as cores vão desvanecendo, vão desmaiando, na verdade, clareando. E é um processo que pode ser feito uma vez por mês. Eu gosto de fazer um pouco mais longo, 1 mês e meio, porque a pele
ela tem 4 biocromos, né, que é a formação da coloração dos melaninos, melanócitos. E o pigmento, ele na verdade, ele só pode ser dilacerado pelos macrófagos, que são células que ficam trabalhando ali para destruir aquele pigmento. No momento em que eu coloco o laser, eu provoco essa inflamação e esses macrófagos ficam trabalhando aí durante 30 dias. Se eu reaplicar o laser com 15 dias, eu posso destruir a célula que está fazendo a liberação do pigmento. Agora, é um processo difícil, é um processo lento. Eu tenho casos de 100% de felicidade para o paciente, tenho casos em que a gente não atingiu nem 50% ainda, mas invariavelmente há uma mudança na tatuagem. O laser é o único equipamento hoje capaz de fazer a remoção da tatuagem, a nível de equipamento, porque a remoção da tatuagem nos primórdios, eles usavam sal, leite de alho, pedra, castanha quente, aquele método bem primitivo para destruir a tatuagem. Depois a microdermoabrasão na medicina foi fazendo isso, depois teve o sistema, falando a grosso modo, uma linguagem coloquial, a raspagem, que era a dermoabrasão mais invasiva para retirar a tatuagem. E o laser hoje consegue provocar essa despigmentação de maneira gradativa, sem deixar muita sequela na pele. O pior que pode acontecer é um pigmento estar muito profundo, ser um pigmento colocado numa qualidade muito boa de pigmento, ele tem moléculas sintéticas e pesadas muito profundas dentro da pele, que dificulte mais a remoção. Mas é um tema longo, é muita coisa para falar, não é mágico, mas já tem muita gente respondendo sua pergunta, procurando a retirada da tatuagem, já existe o procedimento, a tatuagem preta é a mais fácil de ser retirada, a mais difícil é a tatuagem amarela, colorida nos tons de amarelo, mas nos tons de azul, verde, preto, cores escuras a gente consegue remover sim. Porque, inclusive, dentro de todos esses dados que você colocou, em certos concursos para acesso a alguns órgãos, sim, realmente a pessoa com aquela tatuagem não é aceita. Verdade. Não é verdade? É um símbolo. E eu me lembro bem que, uma certa feita, me pediram para interferir, tal, que essa pessoa queria servir, né? E, no caso, o cara tinha uma tatuagem. É verdade. Realmente, com tatuagem não é possível se aceitar, né? Porque simboliza. Pelo menos existe essa rejeição com razão, né? Porque ela também é usada de outra maneira e, com isso, terminou trazendo assim um fator, de qualquer maneira, não muito agradável. Verdade. No contexto, né? Verdade. Agora, eu ia lhe perguntar o seguinte, desses tratamentos de cicatriz, e aí nós entraríamos na questão dos queimados, que são muito importantes hoje, já que lá a sua clínica é multidisciplinar e que certamente entrará com os enxertos da cirurgia plástica e tal, essa coisa, como é que funciona lá? É isso, a parte de enxertia a gente caminha para o cirurgião plástico. A parte de preenchimento a gente pode estar fazendo com os profissionais que são parceiros nossos, porque quando é uma cicatriz que deixa uma profundidade, uma curva, uma cavidade, se não for num grau muito elevado, a gente pode fazer preenchimento até com ácido hialurônico, dar uma preenchida naquela imperfeição. A parte da discromia ou da acromia, que é a falta da pigmentação no local da cicatriz, também pode ser pigmentado para diminuir aquele aspecto esbranquiçado. A questão da fibra muito aderida, da fibrose, também a gente já conta com o CO2, a gente conta com carbox, a gente conta com alguns métodos para estar realinhando aquele tecido. E tem a TLF, que é a técnica de liberação tecidual funcional, que consiste, como o senhor sabe, é que na década de 30 eles usavam como sinestesiologia, que era a ginástica da saúde, que consiste em alongamento, pressão e movimento para organizar a fibra, um tecido. Então, quando o tecido da cicatriz está muito fibrosado, a gente pode fazer a pressão, alongamento e movimento, a gente pode fazer a técnica de pigmentação, a gente pode fazer a técnica de enxertia,
quer dizer, no caso da enxertia, ela é encaminhado. Então, tem que diagnosticar o nível da cicatriz e qual é a consequência emocional que aquilo traz para aquele paciente, para poder avaliar. Porque tem cicatriz que não incomoda, que é até um charme, que o cliente gosta. Então, não tem necessidade de estar mexendo naquela cicatriz. Eu tenho um paciente que adora a cicatriz que ele tem. Quando a cicatriz é, por exemplo, quando tem um acidente que danifica o rosto e que fica no supercílio, na parte superior da sobrancelha, um corte, a gente pode desenhar um fio naquela parte interna, repor aquele fio e camuflar aquele aspecto da cicatriz. Então, hoje a gente tem as astúcias, os truques da maquiagem definitiva, da pigmentação e da reparação. Funciona assim. Agora, você falando disso, hoje as coisas melhoraram, porque os processos operatórios, né, através de sistema de laparotomia, laparoscopia e coisa que o vale, as cicatrizes desapareceram muito. E, como tal, deixou de existir aquela preocupação da cicatriz com queloide. Então, eu estou lhe perguntando se nesse contexto de queloides que possam aparecer, lá vocês têm também essa possibilidade dessa recuperação? Não, eu tenho a possibilidade da atenuação quando é muito pequenininho. O queloide é um campo, é um monstrinho dos médicos. Se eles que são assim os doutores não conseguem, eu não ousaria dizer que eu consigo. Eu posso contribuir um pré-operatório bem feito para diminuir a possibilidade do queloide para quem tem a predisposição. A gente pode fazer um pré-operatório e um pós-operatório para diminuir, contando com os médicos e parceiros para fazer a infiltração de corticoide, se for o caso, ou, no nosso caso, lá na Clínica Hartmann, ultrassom, que ela aumenta a permeabilidade cutânea e ela abre mais o tecido e dá para a gente introduzir corticoide a nível de pomada, de cremes, e contando com essa ajuda. Inclusive, o próprio Carbox pode fazer uma dilatação no tecido. Mas é um campo delicado o queloide. A gente ajuda as pessoas com queloide quando eles são menores. Agora, me veio, digamos assim, no pensamento, e que certamente deve estar no seu contexto de atendimento, esse negócio de Botox. Acho que faz parte desse contexto seu. Faz. Todo mundo adora paralisar um músculozinho para parar de franzir a testa. É moda. Faz sim. E os resultados? Botox, preenchimento. Eu tenho uma médica que trabalha comigo lá e que faz os preenchimentos dos botox. Os resultados são ótimos, mas assim, eu acho que a técnica ela depende do profissional muito. Cada profissional tem uma forma de dosar a introdução do botox. Eu sou bem precavida. Mas o botox ele é bem procurado. O que acontece? A toxina botulínica ela era utilizada na ortopedia para paralisar a musculatura, tá? Hoje ela é utilizada também na medicina para quem tem sudorese excessiva, paralisa a musculatura da axila e diminui o suor. E na estética é utilizado para paralisar a musculatura superior, né, da testa para a pessoa não ficar franzindo tanto. E o preenchimento é mais para os sulcos, né, de rugas profundas. Quer dizer que os resultados são satisfatórios. São satisfatórios. Tudo nessa área é relativo, mas a gente não tem muita reclamação, não. Isso realmente... Agora me diga uma coisa, o grosso da procura lá na clínica tem algum item específico onde você tem a maior clientela nesse contexto? Sim. Laser, pelo. Hoje, pelo é uma questão de higiene. Todo mundo quer tirar os pelos. Inclusive, depois que descobriram que não existe nenhum laser que tira pelo branco. Então, antes de envelhecer e dos pelos ficarem brancos, as pessoas querem fazer suas depilações, até porque com a idade depois tem mais dificuldade. Os homens estão fazendo na parte íntima também, porque coça, incomoda.
estão fazendo nas costas, porque transpira, molha a camisa, então ele tem um executivo que tem uma vida social, ou até por uma questão de conforto e higiene. As mulheres fazem na parte íntima, por causa da relação sexual, por causa da menstruação, por causa da praia, do biquíni, o verão está chegando, ninguém quer ficar com pelo hoje. É a maior demanda da gente, a depilação definitiva a laser. E me diga uma coisa, agora já vem uma curiosidade para mim. Essa história de barba, como é que o resultado desse laser para essa barba? Porque, na verdade, todo homem que se preza, todo dia é obrigado a se barbear. Nossa, isso é cansativo. E não deixa de ser, digamos assim, não é um sacrifício, mas é uma ocupação que às vezes não lhe agrada. Fora o risco de quando vem você estar se cortando, ou em algum sinal, ou alguma coisa. Esse laser dá resultado? Se for laser de diodo, dá resultado sim. Não existe promessa definitiva em nada na área da medicina ou da estética, porque tudo é relativo a cada organismo. Uma pessoa que tem truísmo, por exemplo, que tem uma disfunção hormonal, que o pelo nasce desbragadamente, o laser vai mutilar aquele bulbo e ele vai se regenerar. O corpo foi feito para se regenerar. Então, nos casos eventuais, o laser pode não funcionar. Mas, de modo geral, o laser funciona muito bem. Agora, se for o laser de diodo, gente, façam depilação com laser certo. Luz pulsada nem sempre resolve para todos os organismos. O laser de diodo, que é o que busca a mutilação, ele segue a queratina e ele mutila o bulbo capilar. Em 6 a 8 sessões, em alguns casos 10 sessões. E isso pode ser mais definitivo, é temporário? Os pelos que não nascerem depois de um ano de depilados, eles não voltam mais a nascer. Eventualmente, um pelinho ou outro, algum bulbo que ele é persistente, ele pode voltar, mas aí tem uns retoquezinhos que você pode estar fazendo de vez em quando. Mas diminui assim absurdamente. Tem gente que não precisa mais de nada. Isso é muito importante nesse todo o contexto que nós tocamos. Ficou alguma coisa que eu deixei de lhe indagar e que pudesse ser muito importante, que você pudesse recomendar às nossas e os nossos telespectadores? Olha, a gente tem assunto para mais um dia de conversa, mas a recomendação importante no momento, o sol apareceu e já existe bloqueador solar, protetor solar em cápsula. É, né? É. Bom, agora você puxou um Para quem não gosta de ficar passando muito creme no rosto, quem tem pele oleosa, a evolução está aí, protejam-se do sol, por favor, não só por causa da possibilidade de câncer de pele, mas por tudo, né? Por causa do fotoenvelhecimento também, exato, as manchas, e cuidem-se no verão. Agora você me lembrou uma coisa importante, que nós estamos chegando, saindo da primavera, nós vamos para o verão, não é? O inverno já está indo embora e vem o verão. E esse negócio desses protetores solares, você pode ficar completamente despreocupado da segurança que eles têm, ou você tem também que ter um certo cuidado? Não, você não pode ficar totalmente despreocupado. Tudo é relativo nessa hora, você tem que estar sempre atento. Usar o bloqueador frequentemente, procurar sombra. Assim, não é porque passou o bloqueador que tudo de bom no mundo. E se ele não funcionava, se ele não for ideal para a sua pele? Né? E se ele não tiver o fator de proteção que está prescrito ali no rótulo? Eu confio na autorização do Ministério da Saúde, mas tudo é muito variável, tudo é muito relativo. Então eu não confio totalmente, não. Eu recomendo atenção e cada um tem que tomar cuidado. E esse que você falou, como é que existe esse? Qual é o sistema diferente do comum? Porque eu não entendi. É porque todos os bloqueadores solares e protetores, eles existiam à base de creme para formar uma película protetora na pele. Isso. Tá? E hoje as cápsulas que são desenvolvidas como fotoproteção, ela ajuda no desenvolvimento, no anti-envelhecimento celular. Então ele trabalha muito, todos contêm vitamina C, que ajuda na antioxidação, no anti-envelhecimento, algumas substâncias à base do café, que é um grande fotoprotetor, então que diminui a possibilidade das consequências do sol.
Então, na verdade, ele protege sua célula para que você não sofra tanta consequência com o sol. Então seria uma espécie de uma prevenção combinada. Combinada, uma prevenção né? combinada. Porque você usaria dessas cápsulas e automaticamente também você se protegeria do excesso através, digamos assim, dos protetores. Né? Combinada sazonalmente, nas áreas, nos períodos do ano onde o sol é mais intenso. Porque no inverno a cápsula sozinha está tudo ok, é mais um anti-envelhecimento mesmo. Então você faria uso, digamos assim, combinado em no outras verão. estações, você faria então o uso da cápsula, que já traria uma prevenção, digamos, mais duradoura e fora daquele período onde você se submete mais às inclemências e benefícios do sol. É verdade. Ele tem as inclemências dele, mas também tem os benefícios que a gente sabe. E né? a gente precisa. Agora, ver, é que as pessoas, às vezes, saem para os excessos e utilizam o sol em uma hora que realmente não é recomendável, não é verdade? O senhor falou perfeitamente bem a questão dos horários. Eu esqueci de dizer isso. Os horários, gente, horário de meio-dia, 2 da tarde, pelo amor de Deus, de 10 às 14, às 15 horas. É onde a gente tem mais risco. Quer dizer, as pessoas acham que realmente elas ficam bem tostadas, não é? Prontas para o consumo. Mas os efeitos, é verdade, mas os efeitos para a pele são péssimos, né? Verdade. E aquela transformação da vitamina D e tal, esse todo processo, ele já deixa de ser benéfico nesse horário assim. Né? Exatamente. Eu não sei se você, dentro lá da sua clínica, de todos os assuntos, ficou alguma coisa que a gente deixou de tocar, porque esse ortomolecular hoje, se me permite dizer, está sendo uma moda, sabe? Está sendo a moda. Alguma outra sugestão sua de que lá aparece, que outro procedimento que vocês usam lá, que nós ficamos esquecidos de abordá-los? Tem alguma coisa ainda? Tem o monstrinho das mulheres, que são as estrias e as celulites, e tem hoje uma grande preocupação social com o peso. As pessoas não querem mais obesidade, elas estão realmente preocupadas com a alimentação, com o corpo. E quem tem aquela barriguinha saliente hoje, a gente também já tem várias soluções, tanto na aplicação de equipamentos e também de cápsulas emagrecedoras que não são medicamentosas, elas são fitoterápicas, na verdade, né? Não tem você não precisa se submeter à vitamina, a algumas substâncias químicas muito pesadas. Então, a gente tem a cápsula de óleo de cártamo para diminuir a gordura do abdômen, que ajuda também no controle da diabetes. Então, a preocupação com o peso, com a adiposidade que a gente fala é gordura, né? Então, é isso hoje. E assim, já tem gominha de mascar para emagrecer, jujubinha para emagrecer, cápsulas de óleo para emagrecer, spray para você enjoar de doces. Então, as pessoas que têm compulsão por açúcar, elas vêm tanto fazer um trabalho terapêutico com relação à necessidade da adição de açúcar, porque aí eu afeto, né? Quanto ao sprayzinho para enjoar de doce. Agora, me diga uma coisa, você tocou num assunto importante, a questão das estrias. E aí? Lá? A estria Vocês têm algum procedimento específico? Esse procedimento eu faço questão que as pessoas respeitem o crédito Hartmann, porque é um método Hartmann, desenvolvido na Suíça por nós, e é um método que consiste, resumidamente, em inflamar a estria para regenerar. O único método que diminui realmente a estria é preencher a estria com o próprio sangue, e isso é feito lá na clínica. Porque onde tem sangue tem colágeno, tem elastina, tem fibroblasta, então... Minha doutora Selma Hartmann, eu acho que nós demos uma primeira ideia dessa nossa conversa e mostrando que muita coisa que ficava relegado a um segundo plano, porque isso aqui não tem jeito,
Hoje as coisas evoluíram e é sempre bom procurar, num caso desses, digamos, a clínica que está direcionada para, digamos assim, resolver esse problema, que às vezes aflige até a pessoa, né? É verdade. Cria certos complexos, né? Verdade. De alguma coisa, e por falta exatamente desses esclarecimentos que nós aqui fizemos com que essas coisas pudessem ser sanadas. Então, primeiro, eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade muito importante. E aí que o ar-condicionado aqui às vezes faz a gente estranhar um pouquinho. E outra coisa, lhe agradecer, como eu queria lhe dizer, por essa oportunidade. Estamos aqui à disposição para qualquer uma outra experiência que queira ser divulgada, né? E se você tiver mais alguma coisa que queira complementar, está à sua disposição aí os nossos microfones. Muito obrigada. Eu adorei, obrigada pelo... Desculpa, gente, eu tive uma crise de tosse agora. Mas assim, eu estou super contente de poder falar sobre isso, eu estou à disposição de vocês. E muito obrigada, doutor, o senhor, pela oportunidade de me trazer aqui para conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada.